Tá gravando. Além disso, o cérebro ainda faz uma outra coisa, que também está relacionada com a visão. Tem a ver com a nossa acuidade visual. Qual a nossa capacidade de distinguir elementos em função do tamanho? Ou seja, quão pequeno nós conseguimos enxergar. A que distância? O nosso cérebro, a nossa visão faz isso, ajudada pelo cérebro, funde áreas de cor muito pequenas e muito próximas. É o princípio do impressionismo. Toda pintura impressionista é isso. Justaposição de cores para gerar uma terceira cor que não está no quadro, que só está na nossa visão e, mais do que tudo, só está no nosso cérebro. Em nenhum outro lugar. Aqui, ó, esse é um modelo bastante clássico, né, do processo. Pontos amarelos, pontos vermelhos, pontos azuis, tá? As três primárias, né? Na hora que eu misturo, justaponho, ainda grandes, amarelos e vermelhos, eu distingo exatamente onde está o amarelo e vermelho, ainda que ele comece a criar uma certa vibração, né? Toda hora que você bota coisas com contraste, elas vibram, tá? Quando eu diminuo o tamanho, os pontos se fundem e eu já não tenho mais pontos vermelhos e amarelos, eu tenho uma área laranja. A mesma coisa acontece com vermelho e azul, que gera uma área violeta, ou amarelo e verde, que gera uma área verde. Mas ela não é verde quimicamente, ela é verde fisiologicamente. Somos nós que vemos esse negócio. Isso não está no mundo. Os impressionistas, que já sabiam disso de uma boa data, utilizaram isso na pintura, criando toda uma mágica de movimento, de projeção, de retração da pintura, de fusões de cor. Como eles pintavam a cor, o tema do impressionismo qual é? O que o impressionismo pintava? Né? O Renascimento pintava o espaço, o Barroco pintava o espírito, o impressionismo pintava a luz e, consequentemente, a cor. O tema do impressionismo é a cor, a luz, consequentemente, a cor. Por isso, a mesma cena pintada em vários quadros diferentes, cada uma numa hora do dia diferente, com consequências diferentes, porque a luz era outra. Daí a pintura no cavalete, daí a pintura ao ar livre, porque eu tinha que captar aquela luz muito rapidamente. Não dá para ficar fazendo muitos detalhes. Depois o cara ia para o ateliê e finalizava e tal. Mas a primeira sessão, na hora, eu tenho que captar exatamente qual é a relação de cores que está se manifestando em cada uma dessas coisas. Então vejam que a nossa visão é uma estrutura muito complexa, cheia de possibilidades e com uma interação cerebral bastante intensa, e ainda por cima, o Arhaim, por exemplo, esse cara aqui, ó. Quem é meu aluno ou foi já conhece. Psicologia da visão criadora, do Arhaim. Ixi, mas tá... Peraí. Acho que aqui dá. O Arhaim diz que o olho tem uma espécie de... A visão tem uma espécie de intelecto próprio, como se a nossa visão pensasse por conta própria. É o que ele chama de percepção visual. A percepção visual tem uma interpretação sua. Que não, isso significa, mesmo que você saiba conscientemente, racionalmente uma coisa, na hora que a percepção entra em jogo, não importa o que você sabe, importa um outro tipo de relação. Então aqui, a questão do contraste e do contexto. Além de todas as questões fisiológicas, vem as questões perceptivas, porque a nossa percepção, ela faz o que quer dependendo do que ela tiver no contexto. Então, olha só, é o mesmo laranja. Quando ele está dentro, em relação com o vermelho, ele se torna um laranja mais amarelado. É o mesmo laranja, mas agora a relação dele não é com o vermelho, é com o amarelo. Então ele se torna muito mais laranja. Então a manifestação da cor, a percepção da cor para a gente, depende do contexto em que ela aparece. Então não se trata, vou usar vermelho. Tá, mas você vai usar vermelho com o quê?
ou sobre que fundo, ou qual é a relação que você vai estabelecer entre cada uma dessas cores, porque cada uma delas vai te gerar uma coisa completamente distinta. Se você usar laranja em fundo amarelo, vai te dar uma coisa. Se você usar o mesmo laranja em fundo vermelho, outra completamente distinta. E isso vale para todas as cores, ó. É o mesmo verde. Vejam como no azul ele parece mais claro e aqui ele parece mais intenso, até porque os valores são diferentes. Então aqui é um contraste de matiz, mas também é um contraste de valor, mais claro e mais escuro. Olha o violeta. É tão diferente que é quase inacreditável que seja diferente. Que a percepção seja diferente. Quimicamente eles são iguais. Não há diferença da composição química, a estrutura da luz. Aqui, ó, aqui é a mesma coisa, tá vendo? O mesmo quadrado cinza sobre um fundo cinza mais escuro, clareia, fica claro, aumenta em valor. Esse mesmo quadrado sobre um fundo verde, que já tem um valor alto, se fecha, se reduz e fica mais escuro, diminui o seu valor. Então mudou o contexto, mudou não só a percepção da luz, mas também as relações que essa cor vai estabelecer com as outras, né? Por isso a cor não é nunca usar a cor de qualquer jeito. Ó, tons neutros. Vejam, é o mesmo. É o mesmo cinza. O cinza daqui, aqui. Aqui já é um pouco diferente. Aqui a gente pegou 3 tons de cinza, cada um deles com uma pequena mistura, né? Então, nessa primeira aqui, a gente misturou um pouquinho de azul, e aí ele saltou, porque o azul é complementar do laranja, né? Mesmo que tenha só 10% de azul, tá? Tem 10% de azul e, no entanto, ele salta com o azul intenso à frente do laranja. Aqui a gente botou um pouco de amarelo, também 10% de amarelo, e ele também puxa para o amarelo, ficando um pouco mais escuro. E aqui é aquele cinza normal, puro, sem adição de cor. Então vejam, pequenas misturas às vezes. Você bota um tiquinho de azul sobre o amarelo, isso vai mudar completamente a relação da pintura. A maneira como ela vai ser percebida. E lógico, se você está produzindo uma obra, você tem que pensar quem é que vai perceber essa obra, quem vai ver isso, né? E você precisa saber como ele vê isso, como é que as pessoas enxergam as coisas. Esse é um outro tipo de contraste. Aqui acho que na tela está tremendo muito, não vai dar para ver, mas a ideia é que a gente chama de contrastes sucessivos. Os anteriores chamavam-se contrastes simultâneos, tá? Tem um monte, a teoria é bastante complexa. O que ele faz? Aqui o negócio é mais complicado, porque não é só uma projeção da retina. Nesse caso, é o nosso cérebro que interpreta e projeta. Tá? Não tem nada a ver com saturação, inicialmente, tem a ver com os dois, na verdade. Que é a projeção da complementar sobre uma área de cinza. Então o vermelho, essa área dentro vai ficar mais esverdeada, essa aqui é amarela, essa aqui deveria ficar laranja. Mas como o cinza não ficou completamente cinza, eu nem sei se isso é claro aqui nesse momento, né? Acho que não. Tá, vamos para frente então. Algumas imagens não vão funcionar, porque a cor é muito sutil, mudou um pouquinho, já mudou completamente a relação. Aqui você tem contraste simultâneo, sabe? Contrastes absolutos. São as complementares, a verde e a vermelha, que são, como elas estão no extremo do disco, quando elas são colocadas juntas, elas começam a vibrar. Elas pulam, elas saltam uma em relação à outra. Quanto maior o contraste, maior a vibração. Então, mesmo que você esteja fazendo uma cena de uma região plácida do universo, se você começar a trabalhar com cores complementares, você perde completamente a placidez. Ela se torna uma coisa intensa, vibrando. Mesmo que seja uma cena parada, mas a cor vibra. Percebe? Você tem que unir forma e cor. E ainda composição, numa mesma unidade, né? Por isso é difícil usar texto com cores complementares, porque ninguém consegue ler nada, ele vibra tanto que você não enxerga. Além desse contraste, um outro contraste que ainda você tem que levar em consideração, são vários, vou falar só de alguns, é o contraste de expansão, que tem a ver com o tamanho. Aqui você vê que há uma certa uniformidade no brilho, né? Na maneira como elas vibram. O verde vibra tanto quanto o vermelho. Aqui não. Aqui quem vibra é o vermelho. Como a extensão do verde é muito grande, o que ela faz é transferir toda a vibração para esses pequenos pontos vermelhos.
Então, algumas vezes, aí o contraste de expansão, algumas vezes você consegue mais contraste trabalhando com elementos pequenos do que com elementos grandes ou do mesmo tamanho. Você coloca elementos pequenos, eles são tão pequenos em relação ao fundo ou a outro objeto, que eles se destacam por contraste de expansão. Se além disso você acrescenta um contraste cromático, aí mesmo que ele salta. Então a impressão que a gente tem é que esses quadradinhos vermelhos estão pulando na pintura, né? Estão saindo da tela. Aqui, por exemplo, é uma ilusão de ótica, né? Esse vermelho aqui é exatamente o mesmo que esse aqui. Só que é um rosa, né? Só que esse de cima está cercado por quadrados brancos, enquanto esse aqui embaixo está cercado por quadrados verdes. Eles são completamente diferentes. Não é só o valor que muda, muda o matiz, inclusive, e inclusive a saturação. Esses aqui parecem muito mais vívidos do que esse, por exemplo, que foi se fundindo com o verde. São tão pequenos, né, que eles vão começando a se fundir, criando... Se você olha de longe, você vai ter uma área amarronzada por aqui, assim, com muito menos vibração. O outro não, por mais longe que você olhe, você ainda percebe a distinção. Isso não está no mundo, é o nosso cérebro que interpreta. Cor é interpretação. Visão de cor é percepção e percepção é interpretação. O nosso cérebro faz isso querendo você ou não. Veja que isso não depende de você querer. Ah, eu não quero ver isso. Não, não adianta, meu filho. Você vai ver de qualquer jeito, querendo ou não. A tua percepção visual não te pergunta isso. Ela simplesmente faz. Bom, aqui é essa história de cores quentes e cores frias, né? Só para tocar. As quentes tendem para o vermelho, as frias tendem para o azul. Mas vejam, o verde é o mesmo. Então, esse verde, que está no limite, que é um verde amarelado, que está bem no limite do disco cromático, né? Ele tanto pode ser quente, quanto pode ser frio. Depende do contexto onde você o coloca. Vamos começar a falar um pouco de harmonia, tá? Então, sistema de harmonização, tá? As mesmas cores variando o valor, do valor mais alto ao valor mais baixo. Se você quer harmonizar, você começa a estabelecer relações geométricas ou de complementariedade com essas figuras. Vejam que aqui é a mesma cor clara e aqui é a mesma cor escura, né? O inverso. É uma primeira chave para que você conseguir harmonizar trabalhos. Essa harmonização pode acontecer de várias maneiras. Ó. Tá vendo? Essas linhas aqui indicam os sistemas harmônicos. Aqueles que, digamos, que combinam sem muito conflito, sem muito contraste. Os desarmônicos são aqueles complementares que sempre trazem mais tensão. Por isso são desarmônicos. Eles trazem tensão e, obviamente, geram mais ritmo também na composição. Então você tem harmonia complementar, que são essas que pegam os contrastes, né? Harmonia análoga, que são as cores mais semelhantes, e harmonia monocromática, que é a mesma cor, apenas variando o valor. Todas elas trabalham dentro de modelos, o mesmo matiz, saturação e valor. São regras e estruturas e projetos estudados há muitos anos que tentavam harmonizar as cores do ponto de vista da percepção, como a percepção lida com essas cores, né, com essa dimensão cromática da nossa vida, como é que o observador e o produtor de obras de arte, como é que ele está se relacionando. Esse, por exemplo, é um modelo de harmonização do Joseph Haydn, aquele cara que eu falei no início. Ele criou assim, ó, tá vendo? Ó? Primeiro, uma tríade, tá? Amarelo, azul, vermelho, mas essa tríade pode virar para qualquer lado. Você pode ter quadrados, aqui há um hexágono, então se você vai trabalhar com mais cores, esse hexágono também vai te dar uma relação de harmonia, sabe, com um contraste moderado entre algumas e um contraste acentuado entre outros. Então é bom você sempre trabalhar com áreas com mais contraste, menos contraste, para chamar atenção na pintura, né? Esses modelos foram desenvolvidos a partir do Leonardo da Vinci, a Bauhaus criou vários desses modelos, Paul Klee trabalhou com um, Kandinsky, Goethe já tinha pensado, Isaac Newton também pensava nisso, que são esses modelos de harmonização, acho que eu tenho eles aqui, deixa eu ver, aqui, tá vendo? Ó?
análogas, complementares, triangulares. Você pode girar esse triângulo, sabe? Você pode afastar, tanto pode ser um triângulo equilátero quanto um triângulo isósceles, você pode afastar a relação, estabelecer relações diferentes. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. Aqui é um triângulo isósceles, estão vendo? São chamadas de meio complementares. Ela tanto pode estar nas duas laterais a complementar, quanto mais uma, você vai deslocando a complementar. Kandinsky fazia muito isso, deslocava as complementares para conseguir harmonias mais complexas.